boa tarde, tudo bem? Este é o CFC News. Hoje é segunda-feira, dia 26 de março de 2018. Todas as segundas-feiras você tem aqui um resumo do que foi, do que é ou do que será notícia para o universo de formação de condutores e também, por extensão, para todos aqueles que se importam, se preocupam com educação para o trânsito. O grande destaque de hoje foi a publicação, finalmente, da deliberação 169 de 2018. Acontece que durante a semana passada, nas redes sociais, e inclusive com um vídeo que está se tornando, parece que, tradicional, por parte do CONTRAN e do DENATRAN, já havia sido anunciada este adiamento, esta suspensão por 60 dias da resolução 729, que é aquela que diz respeito às placas do Mercosul. Bem, a 729 dava um total de 5 anos para a implementação total do novo modelo de placas, começando pelos veículos novos a partir de setembro desse ano. Como houve a revogação, aliás, houve uma suspensão por 60 dias, esse prazo não será mais cumprido. Por que estamos trazendo isso no CFC News? Porque esse é um assunto que normalmente cai em prova, é um assunto importante, diz respeito à frota de veículos e também diz respeito à forma com que o Brasil se relaciona com os seus países vizinhos. Lembrando que era para janeiro de 2016 a previsão inicial de termos uma placa única para países como Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai, os membros do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Bem, foi em 2014, então fazendo uma revisão, dia 8 de dezembro de 2014, que o Brasil assinou a resolução número 33 do Mercosul, que previa então janeiro de 2016. Num segundo capítulo, lá por dezembro de 2014, o CONTRAN publicou a resolução 510, que confirmou esta previsão para janeiro de 2016. Porém, em maio de 2016, 5 meses depois, essa resolução foi revogada e foi substituída pela 590, que dava então o prazo para janeiro de 2017 os veículos novos serem emplacados com o novo modelo e até 2020 toda a frota de veículos. Pois bem, teve mais um capítulo, o capítulo 4º. Em setembro de 2016, os prazos da 529 foram alterados pela resolução 620, com prazos de 1 ano para veículos novos conterem a nova placa do Mercosul e até 4 anos para que isso chegasse a toda a frota de veículos. E foi implementado um sistema de consultas e intercâmbio de informações, o que faz todo sentido, deveria ter acontecido lá no início. Mas eis que temos um 5º capítulo que aconteceu recentemente, dia 8 de março de 2018. O CONTRAN decidiu não mais vincular a mudança das placas ao atestado de implementação deste sistema de consultas e estabeleceu um prazo limite, dia 1º de setembro de 2018 para veículos novos e 31 de dezembro de 2023, 3 anos após então aquele prazo original para que toda a frota de veículos do Brasil estivesse finalmente de acordo com as placas do Mercosul. Mas eis que hoje foi escrito um novo capítulo, com a deliberação 169 tendo sido publicada. Ela suspende por 60 dias e o que vai acontecer depois? Bem, pode haver uma prorrogação, mas também pode haver uma antecipação. Tudo vai depender da conclusão, das conclusões que o grupo de trabalho específico, que também foi criado hoje pela Portaria 52 de 2018, para fazer a análise aí da resolução 729. Bem, por se tratar de deliberação, vale ressaltar que deve ser referenciada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A essas alturas pairam muitas dúvidas e essas dúvidas vêm de parte, inclusive, de gente que, como nós, se dedica ao assunto. Eu li esses capítulos aqui numa colaboração aí da redação do Júliver Modesto de Araújo, que ele, que é considerado o mestre dentre os especialistas na parte jurídica, nessa área, na parte de legislação, ele mesmo se diz um tanto confuso. Imagine os seus alunos aí no CFC. Mas por que o CFC News está destacando isso? Porque esse é um assunto
que você deve levar em sala de aula para os seus alunos. É importante que eles vejam a importância, né, o peso que tem você estar atualizado com a legislação. Só isso já ajuda a justificar a importância das aulas teóricas e das frequentes atualizações que todo condutor deveria, né, estar aí a par e passo. Outro destaque que fazemos hoje, em função de estarmos na semana do feriadão da Páscoa, é um recado aí para os professores de direção defensiva. Os feriadões são sempre ocasião em que a mistura álcool e direção, o abuso de velocidade, a pressa, a falta de planejamento nos deslocamentos estão atuando como fatores que levam aos acidentes. Então é muito oportuno, embora os seus alunos, se tudo estiver certo, não dirigem, né? Mas eles podem estar viajando como passageiros, junto com os amigos, com a família, enfim, e é importante aproveitar esse momento em que vai se estar falando sobre isso. Os conselhos são do mais simples ao mais completo, mais complexo. O mais simples, e é esse que eu vou trazer até aqui, é o seguinte: não viaje no feriadão. Isso não é possível para todo mundo, às vezes é a única oportunidade que tem. Então, se tiver que viajar, tem que começar por um bom planejamento da viagem, o que inclui a revisão do veículo, olha aí, conteúdo para as aulas de mecânica básica, ao respeito às regras, o que para respeitar tem que conhecer, então, a importância aí da questão de legislação de trânsito e o respeito e atenção pelos outros usuários do trânsito. Olha aí a importância de cidadania. Lembrando que álcool e o uso de tecnologias móveis, como essa aqui, tem cada vez mais participado como fator contribuinte importante para os acidentes nos feriadões, no dia a dia, mas com destaque nos feriadões, porque muita gente que normalmente não viaja, não tem experiência nas estradas, acaba fazendo isso. Daí a recomendação, se você puder evitar o feriado, ou antecipar a ida, ou antecipar a volta, voltar, por exemplo, no meio do feriado, caso seja possível. Esse é um bom conselho. E os números são realmente muito preocupantes. Aqui no Paraná, por exemplo, houve um aumento no número de mortes de 40% entre o que aconteceu em 2015, aliás, 16 e 2015. No ano passado, ano de 2017, foram 13 mortos aqui nas estradas do Paraná, nas rodovias federais. Tomando isso apenas como um exemplo, faça isso na sua região, veja os números mais importantes e você vai ter com certeza uma boa aula para contrabalancear, né? Tem uma parte do trânsito que é uma confusão danada, que é a própria legislação, infelizmente, mas tem uma parte como a direção defensiva que é bastante estável, não muda de um ano para o outro. Aliás, né, você está acostumado a ver aí os princípios básicos de direção defensiva realmente não mudam, porque estão todos atrelados às leis da natureza, à lei da física, e estas não mudam mesmo. Bem, para finalizar, a resolução 726, a famosa que tanta polêmica trouxe em função principalmente da exigência do curso de renovação, né, que causou todo esse furor nas redes sociais e pressionou o Denatran para que houvesse uma suspensão, um adiamento, ela foi revogada e no momento, atenção, está valendo o que valia antes. Aliás, a 726 não tinha começado a valer, ainda estava em vigor a 168, que agora está mais forte do que nunca. É isso que deve ser ensinado. Tem uma matéria especial no Portal do Trânsito hoje sobre isso, né? Sem a 726, como que fica? Fica do jeito que estava. Relembre os principais pontos aí no nosso Portal do Trânsito. Esse é o CFC News, todas as segundas-feiras, no patrocínio da Tecnodata Educacional, a maior empresa especializada em educação para o trânsito do Brasil. Apoio da equipe técnica do Portal do Trânsito. Meu nome é Celso Mariano, nós voltamos a qualquer momento em edição extraordinária ou então na próxima segunda-feira, logo no início da tarde. Até lá.